o porquê da vida, né? O tema é os problemas da existência. O que importa ao homem saber, acima de tudo, é o que ele é, de onde vem, para onde vai, qual o seu destino. As ideias que fazemos do universo e de suas leis, da função que cada um deve exercer sobre este vasto teatro, são de uma importância capital. Por elas dirigimos os nossos atos, consultando-as, estabelecemos um objetivo em nossas vidas e para ele caminhamos. Nisso está a base, o que verdadeiramente motiva toda a civilização. Tão superficial é seu ideal, quanto superficial é o homem. Para as coletividades, como para o indivíduo, é a concepção do mundo e da vida que determina os deveres, fixa o caminho a seguir e as resoluções a adotar. Mas, como já dissemos, a dificuldade em resolver esses problemas, muito frequentemente, nos faz rejeitá-los. A opinião da grande maioria é vacilante e indecisa. Seus atos e caracteres disso sofrem a consequência. É o mal da época, a causa da perturbação a qual se mantém presa. Tem-se o instinto do progresso, pode-se caminhar, mas para onde chegar? Ou para chegar aonde? Então a pergunta é a seguinte: tem-se o instinto do progresso e pode-se caminhar, mas para chegar aonde? É nisto que não se pensa o bastante. O homem, ignorante dos seus destinos, é semelhante a um viajante que percorre maquinalmente um caminho sem conhecer o ponto de partida nem o ponto de chegada, sem saber por que viaja e que, por conseguinte, está sempre disposto a parar ao menor obstáculo, perdendo tempo e descuidando-se do objetivo a atingir. A insuficiência e obscuridade das doutrinas religiosas e os abusos que têm engendrado lançam numerosos espíritos ao materialismo. Crê-se voluntariamente que tudo acaba com a morte, que o homem não tem outro destino senão o de se esvanecer no nada. Demonstraremos a seguir como esta maneira de ver está em oposição flagrante à experiência e à razão. Digamos desde já que está destituída de toda noção de justiça e progresso. Se a vida estivesse circunscrita ao período que vai do berço à tumba, se as perspectivas da imortalidade não viesse a esclarecer sua existência, o homem não teria outra lei senão a de seus instintos,
apetites e gozos, pouco importaria que amasse o bem e a equidade. Se não faz, se não aparecer, desaparecer nesse mundo, se traz consigo o esquecimento de suas esperanças e aflições, sofreria tanto mais, quanto mais puras e mais elevadas fossem as suas aspirações. Amando a justiça, soldado do direito, acreditar-se-ia condenado a quase nunca ver a sua realização. Apaixonado pelo progresso, sensível aos males dos seus semelhantes, imaginaria que se extinguiria antes de ver triunfarem os seus princípios. Então, com a perspectiva do nada, quanto mais tivesse praticado devotamente a justiça, mais sua vida seria fértil em amarguras e decepções. O egoísmo, bem compreendido, seria a suprema sabedoria. A existência perderia toda a sua grandeza e dignidade. As mais nobres faculdades e as mais generosas tendências do espírito humano terminariam por se dobrar e extinguir inteiramente. A negação da vida futura suprime também toda a sanção moral. Com ela, quer sejam bons ou maus, criminosos ou sublimes, todos os atos levariam aos mesmos resultados. Não haveria compensações às existências miseráveis, à obscuridade, à opressão, à dor. Não haveria consolação nas provas, esperança para os aflitos. Então, nenhuma diferença se poderia esperar no porvir entre o egoísta que viveu somente para si e frequentemente na dependência de seus semelhantes. E a partir disso, e o mártir, ou apóstolo que sofreu, que sucumbiu em combate para a emancipação e o progresso da raça humana. A mesma treva lhe serviria de mortalha. Se tudo terminasse com a morte, o ser não teria nenhuma razão de se constranger, de conter os seus instintos e os seus gostos. Fora das leis terrestres, ninguém o poderia deter. O bem e o mal, o justo e o injusto, se confundiriam igualmente e se misturariam no nada. E o suicídio seria sempre um meio de escapar aos rigores das leis humanas. A crença no nada, ao mesmo tempo em que arruína toda a sanção moral, deixa sem solução o problema da desigualdade das existências, naquilo que toca à diversidade das faculdades, das aptidões, das situações e dos méritos. Com efeito, porque a uns todos os dons de espírito do coração
e os favores da fortuna, enquanto que tantos outros não têm compartilhado senão a pobreza intelectual, os vícios, a miséria. Por quê? É porque na mesma família, parentes, irmãos, saídos da mesma carne, do mesmo sangue, diferem essencialmente sobre tantos pontos. Tantas questões insolúveis para os materialistas e que podem ser respondidas também pelos crentes. Essas questões nós iremos examinar brevemente à luz da razão. Então não teria uma razão de viver se não houvesse o prosseguimento da vida, se o espírito não fosse mortal. Porque o que é mortal é apenas o corpo, onde o espírito habita temporariamente e volta à casa do Pai, depois retorna para cumprir outros compromissos ou corrigir erros do passado, né? Então esse texto está intitulado Os Problemas da Existência, justamente para colocar em xeque a falta de conhecimento de que o espírito é imortal.